Olá pessoal, professor Knesel aqui. Nós vamos para o nosso terceiro vídeo sobre o comando if. Falaremos hoje sobre ifs aninhados. If aninhados, ocorrem em situações que a gente precisa ter um if dentro do outro, quando a gente precisa testar mais do que uma condição. Tá? Então eu trouxe um exemplo aqui que é o seguinte, ó. Elabore um programa que leia três valores, colocamos aqui o nome das variáveis A, B e C, e mostre qual é o maior. Então, ou o A vai ser o maior dos três, ou é o B, ou é o C. Para o A ser maior, ele tem que ser maior que o B, certo? Então a gente faz o primeiro teste condicional aqui, mas só com esse teste aqui não é possível garantir que o A é maior que os três, porque a gente precisa comparar o valor de A com o valor de C também. Tá? Então a gente tem que fazer duas comparações. O A tem que ser maior que o B, né? Dando verdade, a gente testa para ver se o A é maior que o C também. Caso isso aqui seja verdadeiro, então a gente pode concluir que o A é maior do que os três. Né? Então vejamos aqui com os valores. Ó. 3 é maior que o 2, né? A maior que B, verdadeiro. Agora vamos para o segundo teste. A é maior que C, 3 é maior que 1, é verdadeiro. Então a gente conclui que o A é o maior dos três. E assim a gente vai completando o raciocínio. Nesse segundo slide aqui, eu mostro um caso com valores um pouquinho diferentes para a gente testar quando dá falso em um valor. Né? Então vamos ver aqui, ó, 2, 1 e 3. Aí eu testo aqui, ó, A é maior que B, A é maior que B, verdadeiro. Aí ele vem para cá e agora ele compara o mesmo teste que a gente tinha lá no slide anterior. A é maior que C, A é maior que o C? Não. Então, não sendo verdadeiro, a gente conclui que o C é maior do que os outros dois. Se o A é maior que o B, eu já descarto o B. Aí eu, descartando o B, eu comparo o A com o C. Se o C for maior, ele vai dar falso e vai vir para cá. E agora vamos ver quando dá falso no primeiro. Vejamos aqui, ó. Trouxe um caso com os valores 2, 3 e 1. Então a gente vai testar aqui, ó. A é maior que B. O valor de A é maior que o valor de B? Não, é falso. Falso vem para cá. Mas a gente pode concluir alguma coisa só com um teste lógico? Ainda não, né? Eu já comparei o A com o B, agora eu tenho que comparar o B com o C. Né? Então, se isso aqui não for verdade, né, eu só me resta comparar o B com o C. Eu já descarto o A. Né? Se o A não é maior que o B, eu já descarto o A. Fica me sobrando só B e C. E aí eu comparo o B com o C. Né? Então eu fiz aqui, ó, B é maior que C? B é maior que C? Sim, é verdadeiro. Então eu posso concluir que o B é o maior. E no último caso, eu tenho em A, B e C esses três valores aqui, ó. Vejam que o teste lógico é o mesmo, eu só mudei aqui, incluí o else desse segundo teste e o que vai acontecer caso dê falso. Então, né, o bloquinho de instruções que vai dentro do else. Então, vamos ver aqui, ó. A é maior que B? A é maior que B? 1 é maior que 2? Falso. Aí ele vem para cá e testa. B é maior que C? B, o 2 é maior que C? 2 é maior que 3? Não, né? Falso de novo. E aí concluímos então que, né, se nem o A for maior que o B e nem o B maior que o C, então só o C pode ser o maior dos três. E o C é o maior dos três. E aí, para fechar, botei nessa tabelinha aqui, todas as combinações possíveis de valores 1, 2 e 3 para essas variáveis A, e B e C.
Então temos, ó, 1, 2 e 3, 1, 3 e 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Aqui eu já risquei em vermelho os testes que a gente já fez nos slides anteriores. Agora vamos nos certificar de que esses dois aqui também vão funcionar. Então vamos ver aqui, ó. Vamos seguir o nosso algoritmo aqui, ó. A é maior que B? A é maior que B? 1 é maior que 3? Falso. Falso, ele segue para cá. Agora eu vou testar B maior ou igual a C. O valor de B é maior ou igual a C? É verdadeiro. Ele vem para cá e imprime o valor de B. B é o maior dos 3? Sim. Então significa que esse nosso algoritmo também funcionou para esse caso aqui. Vamos testar o último. Temos 3, 1 e 2. A é maior que B? A, 3 é maior que B, 1? Sim, isso aqui é verdadeiro. Aí ele segue para cá. E aí, em seguida ele testa. Ó. A é maior ou igual a C? O valor de A é maior ou igual a C? 3 é maior ou igual a 2? Verdadeiro. O que vai acontecer? Ele segue esse caminho e imprime o valor de A na tela. Fecha com o resultado? O A é mesmo maior do que os outros dois? É. Então temos um algoritmo aqui em forma de fluxograma que funciona para resolver esse problema. Agora a gente vai implementar isso lá na linguagem Python. Então temos aqui o fluxograma e o código fonte. Então, aqui ó, um if dentro do outro. Ó. Eu faço o primeiro teste lógico. Se for verdadeiro, dentro desse bloquinho eu vou colocar o segundo teste lógico, que é esse teste lógico daqui. Tá? Se isso aqui for verdadeiro, então print A. Se não, né, lembra que o falso aqui é sempre o senão, o else, né? Else print C. Print C. Aí, esse else é do primeiro if. Tá? Então, esse else é o caminho falso aqui, ó. É esse falso aqui, tá? Esse é o else. O que eu tenho dentro desse else? Mais um if. B maior ou igual a C. Else B maior que C. Aqui só faltou colocar o igual, né? Mas a lógica é a mesma. O que acontece se for verdadeiro esse segundo if? Print B. Se for verdadeiro esse if aqui, print B. Else print C. Tá? Então a gente agora vai copiar e colar esse código lá no idle e a gente vai executar ele passo a passo. Nós vamos testar aqueles 6 casos que a gente viu naquela tabelinha do slide anterior. Temos aqui então o código fonte. Vamos pressionar F5 para executar. Eu vou colocar então 1, 2, 3. Ele imprimiu o valor 3, que é o maior dos 3. Né? Então foi um desses print C, né? Ó, o valor 3 ele está aqui na variável C. Qual print que ele executou? Esse ou esse? Fica aí para você pensar um pouquinho qual dos dois que foi executado. Né? Agora vamos rodar de novo. Eu vou colocar 1, 3 e 2. Ó, ele imprimiu 3. O 3 está em qual variável? Variável B. Então foi executada essa linha daqui. Agora eu vou colocar o 2 na variável A, 2, 1 e 3. Qual que é o maior dos 3? O 3. Está na variável C. Qual desses print foi executado? Fica para você pensar aí. Mais uma vez. Agora eu vou colocar 2, 3 e 1. Ó, foi impresso o valor 3, que é o maior do que todos, está na variável B. Então, esse print aqui foi executado. Agora, vou executar mais uma vez. Agora, eu vou colocar 3, 1 e 2. Então, também deu certo, né? O valor 3 é o maior dos 3, é o que está na variável A. E, o último caso, 3, 2 e 1. Imprimiu o valor 3, que está na variável A. Portanto, essa linha aqui foi executada.
Então, o nosso algoritmo funciona, né? Então, isso aqui é que são os ifs aninhados, quando a gente tem um if dentro do outro, né? Ou pode ter um if dentro do outro desse jeito aqui, ou a gente pode ter um if dentro do else. Eu mostrei um breve caso no vídeo passado, onde aqui eu mostrei o comando elif, né? Então a gente pode ter essa situação aqui de else if sem problemas, tá? Perfeitamente possível e de acordo com as regras da linguagem Python. Agora eu quero mostrar para vocês um outro exemplo, né, de uso de ifs aninhados, que é o caso do jogo de boliche. Então, em um jogo de boliche típico, em uma rodada, o jogador sempre lança uma bola, né? Se ele acertar menos que 10 pinos, ele joga uma segunda vez. Ele tem direito a uma segunda jogada. Então, se ele não acertar tudo da primeira, ele tem direito a uma segunda jogada. E são só duas, né? Se na segunda jogada ele acertar todos os pinos que ainda estavam lá, que não foram derrubados na primeira, isso é um spare. Se ele acertar todos os pinos na primeira jogada, isso é um strike. E se não, é uma jogada normal. Então aqui a gente tem inclusive, né, eu tirei essas imagens aqui da internet, do cálculo de pontuação. Isso seria uma segunda etapa, um problema um pouquinho mais complicado. O que a gente deseja saber aqui é conforme o número de pinos que o jogador derrubar nas jogadas, a gente quer saber se foi um strike, se foi um spare ou se foi uma jogada normal, em que ele não derrubou todos os pinos. Tá? Então, né, quando tem o xizinho aqui, é um strike, ou seja, ele derrubou todos os pinos na primeira jogada. Quando tem essa barrinha aqui, é um spare. Ele derrubou 7 pinos na primeira jogada e conseguiu derrubar os 3 restantes na segunda jogada. Nessa segunda rodada, então ele tem direito a 2 jogadas. Se ele fizer o strike na primeira, não precisa nem fazer a segunda, porque não tem mais pino para derrubar, né? Então vejam aqui, ó, ele tirou 3 e depois 6. Não foi strike, nem foi spare, porque 3 mais 6 dá 9. Não conseguiu derrubar todos os pinos, sobrou um pino. Aqui da mesma forma, né? Na segunda rodada, a primeira jogada ele fez 4, depois fez 2, totalizou 6, ainda sobraram 4 pinos. Então vamos lá para o nosso algoritmo, né? Ou o nosso problema. Ó. Elaborar um programa que leia o número de pinos acertados em jogadas de boliche e determinar se foi strike, spare ou uma jogada normal. Então vejam aqui, ó, esse algoritmo aqui escrito em linguagem Python, já é um programinha, né? Vejam aqui, ó, eu tenho variáveis A e B para a primeira e para a segunda jogada. Né? Então vamos aqui, ó, o usuário digita um valor, aí ele testa para ver se é diferente de 10. Se não for 10, se ele não acertou todos, isso significa esse if aqui. Se ele não acertou todos, ele tem direito a uma segunda jogada, que é esse segundo input. Aí eu testo aqui, ó. Se a soma da primeira com a segunda jogada deu 10, é um spare. Se não, é uma jogada normal. E vejam que tem o else aqui embaixo, ó. Eu vou testar. Se a primeira jogada for diferente de 10, vamos supor que o usuário acerte todos na primeira jogada. Ele vai informar lá, 10. Aí ele vai testar. 10 é diferente de 10? Não, 10 não é diferente de 10. 10 é igual a 10. Então vai dar falso esse teste. Ele vem para cá. Se ele derrubou então os 10 pinos na primeira jogada, é um strike. Então aqui temos uma situação de ifs aninhados, ó, um if dentro do outro. Tá? E a gente pode resolver isso também de uma forma diferente, não existe um único jeito de resolver um problema. Né? Eu poderia perfeitamente no primeiro if testar para ver se é igual a 10 já de cara. Tá? E é isso que eu vou fazer na segunda versão. Então, ó, ele lança a primeira bola. Se ele acertou 10,
é um strike. E não tem direito à segunda jogada. Acaba por ali, né? Aí, se não foi 10, ou seja, ele vem aqui para o else, e aí ele vem e faz a segunda jogada. E aí esse if aqui é igual ao anterior, né? Depois da segunda jogada, a gente soma os pinos derrubados na primeira e na segunda. Se essa soma foi 10, ele conseguiu fazer o spare. Se não, é uma jogada normal. Qual que você achou mais fácil de entender? A versão 1, testando aqui o diferente primeiro, ou a versão 2, testando igual? Fica aí para você pensar. Pessoalmente, eu prefiro essa forma aqui, né? Se for strike, a gente já resolve logo no começo, tá? Mas aí cada programador vai achar um jeito mais fácil, né? A gente raciocina de formas diferentes e vai resolver problemas de formas diferentes também, né? O importante é conseguir resolver o problema através da linguagem de programação. É colocar as instruções corretas numa ordem correta, seguindo as regras da linguagem para conseguir resolver o problema. Então a gente vai rodar essas duas versões rapidinho ali no idle para a gente encerrar essa aula de hoje. Aqui está um código fonte, né, da primeira versão, testando primeiro aqui o diferente de 10, F5 para rodar, então eu vou botar aqui, ó, A10, strike, tranquilo. Vamos rodar de novo, vamos botar aqui 8 na primeira jogada, ó, agora deu direito à segunda, porque não acertou todos de cara. Segunda jogada, 2, spare. Agora vamos testar o terceiro caso. Vou botar aqui A3, B5. Jogada normal. Não foi nem strike, nem spare. Aqui então está o código da segunda versão. Testando inicialmente para ver se é um strike. Aí se não for strike, ele tem direito à segunda jogada. E aí a gente decide então se é um spare ou normal, conforme a soma das duas jogadas. Então vamos lá, F5 para rodar, A10, strike, joia. Vamos rodar de novo, vamos colocar agora aqui 3 e 7, spare, completou os 10 pinos, né? Derrubou os 10 pinos do boliche. Agora vamos colocar aqui 3 e 6. Jogada normal, não foi nem strike, nem spare. Então esse foi o nosso vídeo sobre ifs aninhados, ou ifs dentro de outros ifs. O termo em inglês para isso, né, se vocês forem procurar alguma coisa na internet, chama-se nested if. Nested é de aninhado, nest é ninho em inglês, né? Então um if dentro do outro chama-se nested if. Espero que tenham gostado. Agora vamos fazer mais alguns exercícios, né? Lá na lista tem alguns que exigem que seja resolvido usando um if dentro de outro. Fiquem bem, um abraço e até o próximo vídeo.